Esta cidade foi fundada em 1165 e ela já nasceu como um centro de comércio de publicações e livros diversos, tanto que ainda hoje existem vários eventos ligados à literatura. Mas não é só de literatura que essa cidade é um expoente. Aqui no início do século XIII foi fundado um coro só de meninos e que existe até hoje, é o Thomaner Chor. E olha, gente, ninguém, nada mais nada menos que Johann Sebastian Bach foi mestre capela desse coro. E por falar em Bach, outros expoentes da música clássica também passaram por aqui, tanto que há uma rota, né, de música clássica aqui para você visitar na cidade. Estamos falando de Leipzig, na Saxônia, e convidamos você a conhecer este lugar cheio de histórias. Vem com a gente! Olá pessoal, estamos indo para Leipzig, saindo de Nuremberg e vamos fazer esta viagem de trem pela Deutsche Bahn. Se você quer saber um pouco mais como é viajar de trem ou também de ônibus, pois é o que nós temos feito, né, nessa nossa trip, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo dois links, um sobre a Flixbus e outro sobre como viajar de trem na Europa. Muito interessantes aqui no centro antigo de Leipzig, como a Speckhofs, uma casa antiga de pesagem, e a Madler Passage, que é uma passagem que interliga, né, partes da cidade. Foi construída entre 1912 e 1914 e se tornou uma espécie de mini shopping. Assim como ela, há outras, mas essa aqui é uma das mais famosas e super interessante, e você vai ver agora com a gente. Úrsula, quanto é que você gastou aqui? Ah, não vou falar quanto eu gastei aqui não, porque vão achar que nós somos muito ricos. Ela não gastou nada. Leipzig, assim como outras cidades europeias, se beneficiou da sua localização e de ser uma interseção entre rotas comerciais. Isso então vai tornar a região, né, um local muito importante do ponto de vista econômico e também cultural. Para vocês terem uma ideia, é aqui, né, em 1409, vai ser fundada a Universidade de Leipzig, uma das mais importantes do país e que teve como um dos seus estudantes o escritor Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, né, foi um poeta alemão, nascido em 1749 em Frankfurt, mas ele vem estudar direito aqui em Leipzig, na universidade. Acontece que o curso é interrompido porque ele fica doente, ele sai daqui e vai terminar
os estudos em Estrasburgo. Goethe nasceu numa família aristocrática, então havia um contato muito grande com literatura, com arte, com poesia. Foi educado pelo seu pai, por tutores. Teve o primeiro contato com teatro de marionetes, né? Então ele foi, enfim, um cara das letras, né? Sempre voltado para a escrita, para o teatro. Ele então é um grande representante do romantismo alemão. Ele tem duas obras que são super importantes e conhecidas, né? Que é o Sofrimento do Jovem Werther e Fausto, que é um drama, né? Uma tragédia que vai dar conta então das questões da humanidade, né? Das agruras do ser humano. De fato, é super interessante a gente estar aqui num local, né? Em que alguém super importante para a literatura, não só alemã, mas mundial, passou, né? Então aqui está a estátua do Goethe. Goethe passou parte da sua vida escrevendo a obra Fausto. Resumindo essa obra, que é muito complexa e super interessante, é o seguinte: Fausto era um sábio erudito que o capeta um dia chegou para ele, né, como Mefisto, e fez aquela coisa de pacto, né, daria a ele felicidade e tudo mais, e em troca Fausto deveria servi-lo no inferno. Mas só que esse pacto só se concretizaria se de fato Fausto encontrasse uma felicidade plena e não quisesse mais sair daquela condição. Um dos primeiros locais em que o Mefisto leva o Fausto, né, para ver se ali ele encontrava a felicidade plena e o Mefisto faturava a alma dele, foi num bar, Albergskeller, que tem aqui na Madler Passage, né? E enfim, ele encontra jovens bêbados e ali não foi a felicidade, né, plena. A obra é super interessante. No final, o Fausto não vai para o inferno. E é muito legal vocês lerem, porque, enfim, fala da natureza humana, várias complexidades, e você acaba conhecendo também um pouco da cultura alemã. E aqui, então, a gente tem essas estátuas ali, Fausto e Mefisto, né? Em frente tem outras estátuas dos jovens bêbados, bem na entrada do bar, onde vai acontecer, então, esse primeiro local. E o pessoal fica passando a mão no pé do Fausto. Eu vou passar também, eu acho que é para ter sorte. Vamos ali. Esse prédio aqui atrás de mim é a antiga prefeitura da cidade de Leipzig, Altrathaus. Esse prédio foi erguido em 1556 e em 1909 se transformou num museu que conta a história da cidade. Aqui há mais de 1.100 peças que dão conta dessa história. E no subsolo existem as prisões, né, em que os prisioneiros de antigamente ficavam ali encarcerados. Bom, pessoal, hoje é dia 31 de dezembro, né, o último dia do ano, e muita coisa está fechada aqui na cidade, então é um risco que a gente corria, né? Então a gente não vai conseguir entrar no museu municipal, que seria uma coisa que a gente queria conhecer, mas também não é dia perdido, né? A gente não conhece lá dentro, mas vamos continuar conhecendo os outros lugares aqui em Leipzig. São Tomás, ou Thomaskirche, né, em alemão, é uma igreja do século XII.
É uma igreja muito importante e aqui algumas personalidades históricas, né, fizeram presença e foram bem marcantes. Em 1539, Martinho Lutero, né, fez um sermão aqui. É uma igreja então luterana, né? Embora a gente sempre associa igrejas com o nome de santos a igrejas católicas. No contexto da Reforma Protestante, muitas igrejas católicas se tornaram protestantes, né, e mantiveram os seus nomes, né? Então aqui é uma igreja luterana. Então, além, né, do Martinho Lutero ter pregado aqui, também é nesta igreja que uma outra personalidade muito importante da música clássica fez carreira. Estamos falando de Johann Sebastian Bach, que entre os anos de 1723 e 1750, quando ele faleceu, foi diretor de música aqui. Inclusive, os seus restos mortais estão aqui nesta igreja. Ainda hoje, né, a gente percebe que ela é muito importante do ponto de vista da música, né? Tem sempre movimento, tem concerto, né? E olha que interessante, a entrada principal da igreja é a entrada dos músicos. Os visitantes vão entrar pela lateral. Então é de fato uma igreja com um peso histórico e um peso cultural e musical muito importante.